Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. O nosso assunto de hoje é tolerância a falhas. O tópico a ser abordado nesta aula é arranjo de discos, tolerância a falhas. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender como funciona a tolerância a falhas ao implementar arranjos de discos no servidor. Quando se fala em tolerância a falhas, é preciso entender duas coisas. A tolerância à falha, ela atua de duas maneiras. Primeiro, ela atua prevenindo, garantindo a continuidade do seu negócio, tá? E ela atua também garantindo que não existam interrupções demoradas na manutenção de determinadas falhas. O que eu quero dizer com isso é, se você tem um servidor, se você vai instalar um servidor, por qualquer que seja a razão, tá? Quer seja um servidor de banco de dados, um servidor de aplicação, um file server, um servidor de impressão, não importa. Quando você instala um servidor, se você não aplica nenhum tipo de tolerância a falhas no hardware, você está sujeito a uma parada total, tá? O arranjo de disco ele foi desenvolvido justamente para evitar que haja essas paradas inesperadas no seu sistema, tá? Em algumas situações, para evitar que ocorra a descontinuidade do seu negócio. Eu digo isso porque dependendo do problema que você tiver, dependendo do tempo que você precisar para reinstalar, para recuperar todo o seu sistema, talvez sim haja uma descontinuidade do seu negócio. Tem negócios que são muito delicados, são muito frágeis e eles não podem, quer seja por questões contratuais ou por qualquer outra questão, não podem parar um segundo sequer, um minuto sequer. Então você tem redundâncias das mais variadas formas, tá? Desde a redundância do próprio equipamento, como a redundância dos discos, que é o que nós vamos ver aqui, tá? Existem alguns tipos de tolerância à falha, alguns tipos de RAID, como nós chamamos, tá? Os tipos mais comuns são esses que nós iremos abordar aqui, mas é interessante que você, antes de implementar uma tolerância à falha, antes de implementar, na verdade, um servidor, converse com as áreas que serão atendidas por esse equipamento ou, em algumas situações, com o fornecedor do software que você vai instalar nesse equipamento e entenda qual é a necessidade, para que esse servidor, então, está sendo destinado, para, então, definir qual é a melhor estratégia de tolerância à falha, tá? Além de evitar uma descontinuidade, como falei, uma interrupção do serviço, a tolerância à falha, ela também ajuda em alguns outros pontos. Tenta imaginar que você tem uma aplicação que escreve demais, ou seja, ela recebe muita informação e precisa gravar isso em disco. Dependendo do arranjo que você faz nos discos, dependendo da tolerância à falha que você implementa, você pode sim dar uma ênfase maior para a escrita. Tá? Então, você tem a garantia de que, se alguma coisa acontecer, você tem um tempo para fazer a manobra para impedir que o serviço pare de funcionar, mas em contrapartida, tá? Ao mesmo tempo, melhor dizendo, você também pode implementar uma solução que dê um pouco mais de performance para a sua aplicação. Tá? E você pode ter o inverso também. Existem situações em que eu não preciso escrever nada, eu preciso ler. Então, dependendo da sua necessidade, você implementa uma tolerância à falha diferente, que também vai privilegiar a leitura do disco. Então, a leitura é mais rápida em determinados tipos de RAID, a leitura é mais lenta em outros tipos de RAID, a escrita é mais rápida em alguns, é mais lenta em outras, e é assim que as coisas funcionam. Basicamente, o que você tem na tolerância à falha é a garantia de que os seus dados serão recuperados, de alguma maneira serão recuperados, tá? Aqui nós temos dois exemplos, nós temos o RAID 0, o stripping, e nós temos o RAID 1, o espelhamento. O mais comum, independente do que da sua aplicação, eu disse o mais comum, ele talvez não seja o ideal, tá? Mas o comum, ou aquela sua margem de segurança, vamos dizer assim, é o espelhamento. Por que o espelhamento? Porque, como o próprio nome diz, ele espelha dois discos, tá? Ele espelha um disco no outro. Vamos começar falando sobre o RAID 0, o stripping. O stripping ele faz uma coisa um pouquinho diferente. Se você tem dois discos, o que ele faz? Ele pega parte da informação e salva parte em um disco, parte no outro disco, parte num disco, parte no outro disco. Tá? Então, como eu disse, é através dessas questões, dessa maneira de trabalhar, que eu posso privilegiar, que eu posso priorizar a escrita ou a leitura. Então, veja,
O stripping você tem 2 discos e parte da informação é gravada em um, parte da informação é gravada em outra. É mais ou menos como se a informação fosse realmente quebrada em 2 pedaços e um pedaço ficasse em cada disco, tá? Se um disco falha, você consegue repor esse disco e através de algoritmos você consegue recuperar a informação. No stripping isso é um pouco difícil de entender, mas a gente vai entender melhor essas estratégias, como isso funciona, em outros tipos de RAID. O RAID 1, por exemplo, ele já faz totalmente diferente, ele trabalha de uma forma diferente. Aqui ele não é tão performático assim, vamos dizer. Por quê? Tenta imaginar. Se no stripping você quebra a informação em 2 e parte dela vai no disco 1, parte dela vai no disco 2, no espelhamento é o contrário. Você não quebra a informação, você duplica. Tá? Então, o espelhamento você escreve a informação, né? Você deposita a informação num disco e o sistema transfere para um outro disco. Dessa maneira, se um disco falha, quase você nem vai perceber. Tá? O seu sistema vai continuar operando. Lógico que a sua tolerância quebrou, falhou. Tá? A sua tolerância ali precisa ser restabelecida. Você não tem tolerância alguma. Então, você tem 2 discos, um falhou, você precisa ficar atento a esses detalhes. E aí são várias as maneiras de se ficar atento a esses detalhes. Existem o aspecto visual. Ao entrar na sua sala de equipamentos e dar de cara, olhar lá para o seu storage, você vai perceber que alguns discos estão com uns LEDs de cores diferentes. E isso pode indicar, assim, uma falha. Né? Dentre tantas outras informações, uma delas pode ser sim a indicação de uma falha no seu sistema de tolerância. Enfim, o fato é, o seu sistema não para, você não percebe, os seus usuários não percebem, você tem uma falha, mas tudo continua como estava, tudo continua da mesma maneira. E é muito simples de você recuperar um disco de um espelhamento quebrado. Basta que você compre um disco secundário, né, um disco backup, com as mesmas especificações, isso é importantíssimo, tá? As mesmas especificações, saca um e introduz o outro. E você nem precisa fazer nada, o sistema automaticamente irá se regenerar. Em algumas outras situações você precisa intervir, né? Se fosse uma expansão de espaço, uma expansão de espaço, né? Aí sim você precisaria acessar o sistema operacional e ir para as ferramentas adequadas para fazer o crescimento desse espaço, a expansão desse espaço. Nesse caso não, basta sacar um disco, colocar o outro, que o sistema se recupera e ele volta então a fazer o espelhamento, ou seja, ele pega toda a informação que ele tem no disco A e transporta essa informação para o disco B. Um outro sistema, e esse é muito usado, e aí de novo, você precisa tomar cuidado com o objetivo dessa sua máquina, desse seu servidor. Não é porque é um sistema de tolerância à falha que ele serve para qualquer situação. É óbvio que é um recurso de segurança, mas como eu disse, é interessante que você também faça a implementação desse sistema de segurança focando na performance da sua aplicação, ora na escrita, ora na leitura. O RAID 5 ele trabalha com paridades. O RAID 5 ele lembra um pouco como o stripping trabalha. A diferença do RAID 5 aqui é que eu tenho mais discos. Tá? Você pode ter aí 32 discos, 30 discos, enfim, você pode ter uma quantidade maior de discos, configurar isso em RAID 5, tá? E a informação, então, ela é dividida. Aqui existe uma peculiaridade. A informação ela é dividida entre os discos e existe um disco que grava a paridade. Então, dependendo do disco que eu perco, aí só para vocês entenderem um pouco, é mais ou menos não, é como se você tivesse, tenta imaginar, vamos fazer um exercício aqui, tenta imaginar que você tem uma tabelinha do Excel, coluna A, B, C, linha 1, então você tem na coluna A1, na coluna B1 você tem 1 mais 1, 2. Então você tem 1 mais 1, 2. Você tem essa informação visual, 1 mais 1, 2. Tenta imaginar que por alguma razão você perde a primeira coluna. Você sabe que você então tem mais 1 igual a 2. É fácil imaginar qual é a coluna, qual é o número que falta na primeira coluna. Porque o que é, né, que número mais 1 é igual a 2? O próprio 1. Tá? Se você perde então a coluna do meio, você tem de novo a mesma situação. 1 mais alguma coisa é igual a 2. É fácil recuperar a informação da coluna do meio. E o mesmo ocorre se você perder a coluna 3. Eu perdi a soma, mas ali, que resultado eu espero? Se eu tenho 1 mais 1, eu espero 2. É exatamente assim que o RAID 5 trabalha. Ele divide a informação e grava a paridade. É como se ele estivesse o tempo todo somando e gravando o total, somando e gravando o total. Quando você tem a perda de um disco,
o que ele faz? Exatamente esse exercício que nós fizemos aqui. Ele olha, né, os parâmetros que ele tem, ele olha o total e aí ele recria aquele dado que perdeu. É fácil para ele fazer isso, tá? É lógico, os algoritmos são complexos, eu digo fácil entender como funciona, não que seja fácil, de fato, de trabalhar dessa maneira. Mas por que o RAID 5 ele é muito usado? Hoje em dia, a gente já tem um conceito um pouco diferente. Nós temos o conceito de data center, você tem o conceito de storage. Em todas essas situações, você tem tolerância à falha, e de várias maneiras, tá? Um data center, por exemplo, você tem redundância de tudo que você possa imaginar, né? Desde a tolerância à falha de discos, com essa redundância que nós estamos discutindo aqui, a redundância de energia elétrica. Ora você tem gerador, ora você tem duas, dependendo da situação, duas companhias de energia entregando energia para aquele data center, ora você tem a redundância dos geradores, banco de baterias, enfim. É interessante você entender, então, que nessa situação aqui do RAID 5, o importante é, eu preciso de espaço e preciso também de segurança. Por isso que o RAID 5 ele permite uma tolerância à falha a um número maior de discos, tá? Se você não viu ainda, provavelmente você vai ver um RAID 5 implementado. Como eu disse, ele é muito comum. Talvez não seja mais comum do que o espelhamento. O espelhamento, de fato, é uma solução barata. RAID 5 não é tão barato, como eu disse, você precisa de um número maior de discos. Obviamente que você tem uma necessidade de um número maior de discos, tá? E provavelmente você está fazendo a implementação desse sistema em um local onde você vai armazenar uma quantidade boa de dados, né? Uma grande quantidade de dados. Ao passo que o espelhamento você, na maioria das vezes, usa para garantir o seu sistema. Não é tanto uma questão de armazenamento, é mais uma garantia de sistema. Então, hoje em dia, você tem algumas estratégias conjuntas, e aí nós vamos falar um pouco sobre os RAIDs híbridos, os arranjos híbridos, tá? Mas só para fechar o raciocínio, você pode ter num servidor uma quantidade X de discos, ou acessar um storage, tá? E aí você tem RAID 1, espelhamento no servidor, 2 discos suportando o seu sistema operacional, de modo que se um disco parar, o seu sistema não cai, acessando um storage com RAID 5. Então, aqui você começa a ver um pouquinho da mistura dos arranjos na implementação da sua estratégia, tá? O array híbrido é uma mistura, e aí é uma mistura dentro de um mesmo grupo de discos. Isso é importante deixar claro, tá? O que eu falei agora é análogo a um array híbrido, mas não é um array híbrido. Eu tenho um servidor com 2 discos, e tem um storage com um número maior de discos. No servidor eu tenho espelhamento, no storage eu tenho um RAID 5 ou outro RAID. No servidor eu posso ter um stripping, enfim, e no meu storage um outro tipo de solução, de arranjo, de tolerância, tá? O array híbrido é o seguinte, imagine que você tem, vamos fazer um outro exercício de imaginação aqui, de raciocínio. Imagine que você tem 40 discos, tá? Dentro desses 40 discos, eu separo, eu crio um espelhamento, é um exercício, tá, que nós vamos fazer. Eu nem crio um espelhamento agora, eu crio uma situação de desenvolver com 20 discos um determinado arranjo, aí pode ser um RAID 5 mesmo, replico aí eu vou espelhar essa minha situação num outro grupo de discos. Então eu vou ter um espelhamento trabalhando com 2 RAID 5s, tá? Os array híbridos, eles trabalham dessa forma, é a mistura dentro de um mesmo grupo de discos, é a mistura de 2 ou mais tipos de tolerância à falha. Tudo depende da sua necessidade, tá? Em algumas situações, tolerância à falha, arranjo de discos, não é barato de se fazer, tá? Como eu disse, existem situações simples que você ocupa só 2, você precisa de apenas 2 discos, mas existem situações mais complexas, tá? O importante converse com as pessoas que te solicitaram essa solução e entenda de que maneira isso será usado para poder, então, definir qual é o tipo de RAID, qual é o tipo de arranjo que melhor se enquadra, que melhor se aplica a essa situação, a essa sua necessidade, para depois fazer a implementação do seu RAID, tá? Tolerância à falha pura e simples, ela ajuda, mas ela é muito melhor implementada, ela faz muito mais sentido quando ela também ajuda você em outros aspectos que não só o da segurança. A performance, por exemplo, é um deles. Bom, é isso, gente.
chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre tolerância a falhas. Espero que vocês tenham gostado, frequentem nossas redes sociais e até a próxima.